uma família com problemas financeiros recebe a visita de um estranho que oferece apertar um botão vermelho em troca de $1 milhão. Simultaneamente, uma morte em outro lugar mudará tudo para sempre. Por isso, hoje a caixa. Se gosta dos vídeos, apoie o canal dando like, se inscrevendo e ativando as notificações. É gratuito e me ajuda a continuar evoluindo. Agora sim, vamos começar. A história se passa em Virgínia, em 1976, um casal dorme como em qualquer outra noite. Mas exatamente às 5h45 da manhã, alguém toca a campainha deles. Assim, conhecemos Norma e Arthur ao se levantarem para ver quem os visita nesse horário. Norma vê um carro preto misterioso indo embora após deixar um pacote na entrada de sua casa. Então eles começam a achar isso estranho. Quando seu filho Walter também acorda curioso sobre os eventos daquela manhã, eles tomam café e decidem abrir a caixa. Contém um dispositivo com um grande botão vermelho coberto por uma esfera de vidro que requer uma chave para abrir. Além disso, encontram um bilhete informando que o Sr. Stewart virá se reunir às 5 da tarde. Mas nenhum deles se importa muito e os vemos pelo dia em suas atividades rotineiras. Walter pega o ônibus escolar e Norma, a professora da escola de seu filho, vai dar sua aula como sempre. Desta vez, algo estranho acontece quando um aluno pergunta sobre seu pé. E a machucou, por isso ela manca ao caminhar, pressionando-a a tirar o sapato na frente de todos os outros para mostrar. Percebemos que ela só tem 4 dedos, mas não conta o que aconteceu. Depois descobrimos que Arthur trabalha na Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço e faz parte de um projeto que construiu uma câmera para explorar Marte. Pouco depois, Norma é informada de problemas financeiros na escola, o que significa que não poderão pagar seu salário a partir do próximo semestre. Naquela tarde, o chefe dela começa a sangrar pelo nariz. Às 5 em ponto, a campainha da casa dela toca. Ao abrir a porta, Norma se depara com Stewart, um homem de rosto desfigurado, que foi quem enviou a caixa esta manhã e que vem com uma grande oferta financeira para ela. Um homem oferece a ela um envelope com uma chave que abre um botão. Se ela apertar, ganhará $1 milhão em dinheiro. Mas se fizer isso, um estranho em algum lugar do mundo morrerá. Além disso, Stewart lhe entrega $100 pela gentileza de permitir sua entrada. Independente da resposta dela, o dinheiro já é seu. Norma pergunta para quem ele trabalha. O homem diz que há 3 regras básicas que devem ser cumpridas. Ele não pode revelar quem é seu chefe e ela não pode contar nada sobre isso. A terceira é que ela tem 24 horas para decidir. Se não aceitar, o botão será reprogramado e oferecido a outra pessoa. Enquanto isso, Arthur tenta criar uma nova prótese para sua esposa, esperando que ela possa correr novamente. Ele conta aos amigos que ela perdeu o pé devido à radiação de uma máquina de raio-x, mas recebe uma carta da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço rejeitando sua entrada no corpo de astronautas. Ao chegar em casa, Norma conta ao marido sobre o botão, mas eles não conseguem decidir no momento. Naquela noite, eles têm um encontro no teatro. Ao retornar, Arthur abre a caixa buscando respostas, mas seu interior está totalmente vazio. Antes de dormir, conversam sobre como $1 milhão mudaria suas vidas. Na manhã seguinte, descobrimos que, além de todos os problemas deles, Norma precisa de uma cirurgia no pé muito cara. Por isso, decidem pressioná-lo naquele instante, porém, o botão apenas se levanta, sem mais nada acontecer. É uma simples caixa. Bem, ou pelo menos era isso que pensávamos. Mas ao irmos à central de emergências, eles recebem a denúncia de um assassinato ocorrido dentro de uma residência, onde encontram o cadáver de uma mulher e sua filha trancada no banheiro. Enquanto isso, Norma recebe Stewart novamente, conhece Arthur e entrega a eles a maleta com $1 milhão em dinheiro. Ele menciona brevemente que o botão será reprogramado e a proposta será entregue a um desconhecido, sem fornecer mais detalhes. O homem se despede e Arthur tenta devolver o dinheiro, mas Stewart recusa, pois o botão já foi acionado. Então ele decide memorizar a placa do carro. Desta vez, eles não têm tempo de fazer muito mais, pois Walter retorna para casa e precisam esconder o dinheiro rapidamente. Além disso, o casal precisa ir a um ensaio de casamento. Antes de sair, Arthur presenteia sua esposa com a prótese que fez. Graças a ela, Norma pode caminhar sem efeitos colaterais e sem sentir dor. Na cena luxuosa, os convidados são presenteados por comparecerem. Quando chega a vez de Arthur, vemos que um dos garçons, o aluno que pressionou Norma para mostrar o pé, faz um sinal estranho para ele. Desconfortável, ele escolhe uma caixa igual a que continha o botão. Ao abri-la, encontram uma foto antiga de Stewart, deixando a noite constrangedora. Enquanto isso, Walter está em casa, falando com sua babá sobre as coleções do seu pai no porão. E ao mostrá-las, vemos que tudo está relacionado a Marte. A festa continua e Arthur pede ao seu sogro para investigar a placa do carro de Stewart, já que ele é policial. Por outro lado, Norma vê o nariz de um garçom sangrar ao dizer que ela tem uma ligação. Do outro lado da linha está Stewart.
para informá-la que Arthur errou ao falar com a polícia sobre o carro e que agora precisam lidar com as consequências de suas ações. Tudo fica ainda mais estranho quando Arthur descobre que o garçom estudante o observa e zomba dele. Ele decide reclamar com o homem por ter zombado de sua esposa diante dos convidados, então eles vão embora depressa. Em casa, Arthur se oferece para levar a babá até sua casa. No caminho, ela começa a agir estranhamente falando sobre apertar o botão certo. De repente, ela passa mal e acaba desmaiando. Arthur para o carro e encontra a identificação da garota com outro nome. Mas de repente ela acorda para avisá-lo que está em perigo e rapidamente parte. Ao chegar no motel onde mora, os outros hóspedes a encaram fixamente enquanto seu nariz começa a sangrar. Descobrimos que no quarto da babá há uma parede repleta de informações e fotos de Arthur, Norma e do filho deles. Ao retornar para casa, Arthur relata a Norma suas descobertas sobre a babá. Posteriormente, ele identifica Stuart em uma antiga foto com seus colegas de trabalho. No dia seguinte, o homem misterioso liga para Norma, ameaçando-a, dizendo que a observa do jardim dos fundos enquanto conversam. Enquanto isso, Arthur descobre, graças ao seu sogro, que o misterioso carro está registrado em nome da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, apesar de estar em um escritório estranho. Ele descobre sobre o assassinato da mulher, relatado para a linha de emergência, e se oferece para ajudar na investigação. Depois, Norma vai ao supermercado, onde uma mulher se aproxima dela, para orientá-la a buscar um arquivo na biblioteca e não confiar em ninguém, nem no próprio marido. E nesse momento, ela começa a sangrar pelo nariz. Ao chegar na casa da vítima, Arthur reconhece o marido dela em uma foto. Ele rouba os dados de um manual da biblioteca para conseguir mais informações. Horas depois, Norma chega à biblioteca, mas ao perceber que seu marido está lá, se esconde para evitar encontrá-lo. Ela encontra uma fita de vídeo e Arthur obtém um livro com informações. Ao sair, um grupo de homens o persegue até uma sala cheia de pessoas que o encaram fixamente. Ele chega numa porta onde a esposa de Stuart o aguarda. Norma reproduz um vídeo antigo de Stuart, antes dele ter o rosto desfigurado. Então, a mulher mostra a Arthur 3 entradas de água, sendo que apenas uma leva ao caminho da salvação. Antes que ele possa decidir, Norma é surpreendida por 2 mulheres que a levam para se encontrar com Stuart. O homem conta que sua ferida se deve a um raio que o atingiu há algum tempo, e desde então, ele tem comunicação com seres de outros planetas. Ele pergunta o que ela sentiu da primeira vez que o viu, e ela diz que sentiu amor. Porque finalmente encontrou alguém desfigurado como ela, o que a fez se sentir melhor. Nesse instante, ela segura a mão de Stuart e logo adormece. Do outro lado, Arthur escolhe a porta de água número 2 e ao tocá-la é sugado por uma força estranha. Depois de um tempo desconhecido, Norma acorda em sua cama e acima dela há um poço de água flutuante, com Arthur dentro. Porém, de repente ele se rompe, inundando a casa e fazendo Walter suspeitar que algo ruim está acontecendo. Eles fingem normalidade antes de ir ao casamento. Você quer me contar o que aconteceu? Preciso de uma bebida. Depois descobrimos que Stuart ressuscitou misteriosamente pouco depois de morrer atingido por um raio. Surpreendentemente, a degeneração celular do corpo dele cessou e agora ele realiza testes a pedido de seus misteriosos empregadores. Assim, vemos um grupo de pessoas exaustas sendo treinadas para trabalhar nesse sistema estranho. No casamento, Arthur diz à esposa que morreu por 1 hora e que é indescritível o que viveu naquele momento. No meio da festa, ele decide sair por começar a se sentir um pouco mal. Mas lá fora, o marido da vítima aguarda o assassino, mirando uma arma dizendo que ele ainda pode se redimir. Walter sai em busca do pai, enquanto Norma pede para ele voltar. É nesse momento que ele vê seu filho sendo raptado, enquanto outros homens o impedem de ajudar a caminho de um destino desconhecido. O homem apresenta a Arthur documentos sigilosos da CIA que mencionam algo vivendo no corpo de Stuart, um senhor de 70 anos. O marido confessa a Arthur que sua esposa também apertou o botão e ele a matou para salvar a filha. Ele também diz que eles sabem onde estão com sua filha. Mas aí eles veem que um homem vestido de Papai Noel bloqueia o caminho deles para que outro caminhão os atinja, causando um acidente. Mas quando a polícia chega, só vemos o corpo de um homem. Logo depois, Arthur sai de um prédio algemado, escoltado por policiais. Ao amanhecer, os esposos chegam em casa, onde Stuart os espera. Ele diz que o filho deles está em um lugar seguro, para onde irão em breve. Ele também diz que os admira e que lamenta muito que tenham apertado o botão. Informa que o filho deles já não pode ver nem ouvir. Apesar disso, eles têm 2 opções: viver o resto da vida com $1 milhão e o filho, que agora é cego e surdo. Arthur pode atirar no coração de Norma e quando seu espírito deixar o corpo, Walter recuperará seus sentidos. Ele receberá $1 milhão ao completar 18 anos. Arthur ameaça Stuart com a arma, mas se ele o matar, seu filho sofrerá pelo resto da vida. Enquanto isso, ele será preso por assassinato e outro homem o substituirá.
Antes de sair, ele diz que Walter está trancado no banheiro lá em cima e eles tentam ir até ele, mas o garoto não consegue ver o cadeado que o mantém preso. E como ele está surdo agora, a comunicação ficou comprometida. Norma, arrependida por apertar o botão, pede que Arthur a mate para salvar seu filho. Não, eu não quero fazer isso. Na esperança de um lugar bonito no além para se reencontrarem, Norma pede perdão por ter iniciado tudo. Em outro lugar, um casal discute se deve apertar o botão vermelho recebido enquanto essa mulher o aperta rapidamente. Arthur atira no peito de sua esposa Norma, que cai em seus braços sangrando até a morte. Depois vemos que a linha de emergência recebe outro chamado sobre um disparo. Stuart entrega o dinheiro para a nova família e quando Arthur tenta confirmar se seu filho recuperou os sentidos, a polícia aparece para levá-lo preso. Eles o colocam em um carro preto que não parece ser da polícia enquanto o menino observa pela janela. Isso foi a caixa. Deixem o like, comentem sobre quais outros filmes querem ver no canal, se inscrevam e ativem o sininho para não perder os próximos vídeos.